Um grupo de neurocientistas dos mais conceituados do mundo fizeram uma descoberta impressionante que eu quero compartilhar com você. Daqui a pouco a gente vai ver fontes sagradas que vão mostrar pra gente algo que a gente já conhecia. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre o que eles descobriram. O que aconteceu foi o seguinte: eles estavam tratando de uma pessoa de 87 anos que sofria de epilepsia. Você está vendo que eu estou falando no passado. Ele sofria de epilepsia. Então, eles botaram ele para fazer um eletroencefalograma. Pois estavam fazendo alguns exames, só que aconteceu algo muito triste nesse momento. Essa pessoa teve uma parada cardíaca. E na hora da parada cardíaca, eles tentaram reavivar, reanimá-lo, mas não conseguiram. Só que o que aconteceu de interessante foi que o aparelho de eletroencefalograma estava funcionando, não parou de funcionar. Então os médicos, depois da infeliz morte do seu paciente, foram analisar os dados que estavam na máquina, já que eles presenciaram uma morte e eles então estavam vendo qual era a atividade cerebral da pessoa exatamente no momento da sua morte. E eles ficaram assombrados com aquilo que eles descobriram. Nós sabemos que existem várias partes do cérebro, partes relacionadas a sentimentos, a memórias, enfim, as próprias partes que dão ordens às partes do corpo para a gente poder falar, para a gente respirar e assim por diante. O que eles viram é que várias das camadas do cérebro, a camada alfa, beta, a teta, elas pararam de funcionar, mas havia uma camada, a camada gama, que estava funcionando completamente. Quando? Vejam bem, meia hora logo antes do falecimento e depois do falecimento também, essa camada gama continuava funcionando. E o que ela significa? Significa que essa pessoa, nos momentos que estavam antecedendo a sua morte e também depois da morte dela, essa camada estava revivendo tudo o que ela passou na sua vida. Ela estava relembrando todos os fatos da sua vida. De alguma forma, ela estava vendo o filme daquilo que ela viveu. E esse filme ele não parou no momento do falecimento, ele seguiu até depois. Então uma pessoa que só acredita, tá, na parte do corpo, na vida do corpo, então naquele momento parou. Mas a atividade cerebral, na verdade, ela seguiu também depois do momento da morte. Esse estudo foi levado para 13 neurocientistas que eles analisaram esse fato e simplesmente comprovaram a ponto de que eles publicaram isso numa das revistas mais famosas do mundo todo na neurociência. Eles comprovaram que uma pessoa, no momento do seu falecimento, ela ativa a sua memória de coisas muito antigas, de tudo que ele tem armazenado de que aconteceu na sua vida até aquele presente momento. O interessante é que isso aqui não é algo completamente novo. Sabe por quê? Porque pessoas que passaram por experiências de semi-morte. Nós sabemos que existem pessoas que, de acordo com a ciência, elas morreram, mas elas voltaram à vida. Existem algumas milhões de pessoas, tá, para você saber, que passaram por isso. Muitas vezes a ciência não tem explicação. Como pode ser que essas pessoas pararam de viver e simplesmente voltaram? De acordo com a ciência, eles tinham morte, mas alguns depois de alguns minutos, algumas horas, voltaram à vida completa de uma forma cognitiva, ou seja, explicando. E essas pessoas contam as suas histórias. Uma das coisas que essas pessoas contam é: no momento do meu falecimento, que vocês afirmam que eu estava morrendo, no momento do meu falecimento, eu estava vendo o filme da minha vida. Eu estava vendo tudo aquilo que eu fiz, as coisas boas, também as coisas que não eram boas. Eu estava vendo isso. Eu posso falar para vocês
que neurocientistas de várias partes do mundo também já afirmaram que isso aconteceu nos seus consultórios. É uma coisa rara de acontecer, porque uma pessoa está com um eletroencefalograma para fazer o exame numa pessoa e exatamente nesse momento a pessoa vem a falecer. Não é algo programado, então você tem que entender que é uma coisa rara. Por outro lado, já existem outros médicos que afirmam que isso já também aconteceu com eles, muito mais depois que saiu essa reportagem, esse artigo nas revistas médicas do mundo todo. Então eles falam realmente, nós já vimos isso, é verdade. A pessoa ela vê o filme da sua vida. Isso vem muito de encontro com conceitos bíblicos e com conceitos místicos que nós conhecemos. A Bíblia fala, o ser humano, ele não é somente o corpo, ele tem um corpo, ele tem uma alma. A vida não termina aqui. E por que isso é tão importante? Porque nós sabemos que nós viemos a esse mundo com missões, nós temos preceitos a cumprir, nós temos preceitos de coisas que Deus ordena a gente, a Bíblia. Faça isso. Existem outros preceitos que são não faça determinado ato. Por exemplo, Deus fala não cometa assassinato, Deus fala não roube e assim por diante. A pessoa ela tem uma responsabilidade e essa responsabilidade ela vai levar, para os mundos superiores. Aqui entra um conhecimento que nós temos da tradição que Moisés recebeu no Monte Sinai. Uma tradição que ela depois foi escrita, ou seja, 1000 anos depois de Moisés ela foi escrita, então a gente está falando de livros que têm mais de 2000 anos. E o que está escrito nesses livros? Uma pessoa falece e sai desse mundo, todos os seus atos são colocados à sua frente e perguntam para ela no tribunal divino. Você fez esses atos, você concorda? Foi isso que você fez em vida? E a pessoa responde: sim, foi exatamente eu. Uma outra fonte fantástica fala, mais uma vez, quando uma pessoa ela sai desse mundo, ela se despede desse mundo, Deus se revela a ela e fala: escreva agora tudo que você está vendo, coloque agora num papel. É claro que a gente está falando de uma forma simbólica, todos os seus atos, porque tudo isso que você fez está gravado aonde? Na sua alma. São fontes, como eu falei, que a gente tem desde uma tradição oral que Moisés recebeu isso no Monte Sinai e para que não se perdesse, sábios 1000 anos depois resolveram escrever, compilar esses conhecimentos. A gente sabe também que o rei Salomão ensina para a gente algo muito importante. Diz no livro de Eclesiastes: cuide para que sua roupa esteja sempre branca, porque você não sabe quando será o momento que o rei irá lhe chamar. O que o rei Salomão está falando para a gente? Será que a gente sempre tem que usar roupas brancas o ano inteiro? É isso que nós temos que fazer? A gente tem que tomar cuidado na hora de comer para que não se suje, para a gente sair na rua, para que alguém não suje a gente de alguma forma. O que ele está falando? Na verdade, o rei Salomão está falando da nossa alma. A nossa alma é comparada a um vestido, a uma roupa branca. Cada vez que uma pessoa peca, ela está manchando a sua roupa branca. Ela está manchando o seu vestido. E esse vestido é o vestido que a pessoa irá com ele se apresentar ao rei, a Deus. Nós vemos nos profetas que existiu um profeta chamado Josué Yehoshua, o grande, o sumo sacerdote. Ele tem uma profecia que as roupas dele estão imundas por causa dos pecados. E Deus pede para ele profetizar, e a profecia é que ele se arrepende de tudo que ele eventualmente possa ter feito, e a roupa se torna novamente branca por causa do seu arrependimento. Deus fala: assim é a alma da pessoa. A alma da pessoa é como um vestido branco. Quando ela peca, a roupa fica imunda. Ela guarda aqueles atos. Por outro lado, quando nós fazemos bons atos, então a roupa fica cada vez mais branca. A pessoa está pronta para se apresentar ao seu rei, pronta para a festa que Deus preparou para ela. Então, na verdade, essa ideia de que a pessoa vê
todos os seus atos que ela fez em vida, na verdade, tem a ver com o julgamento da alma. E é exatamente o que aparece nas fontes divinas. A gente sabe que, por um lado, o corpo, ele volta à terra, mas o espírito, ele volta até Deus. Para que ele volta até Deus? Inicialmente, ele volta para ser julgado. E ele vai ser julgado com aquilo que ficou marcado na sua própria alma. O fantástico de tudo é nós vermos agora a ciência conseguir descobrir algo que parecia pura mística, parecia uma história contada, uma lenda contada de pai para filho, mas sem nenhuma base. É claro que uma pessoa que realmente crê em Deus, crê nas fontes sagradas que Deus transmitiu no Monte Sinai, ela não precisa de nenhuma prova científica, mas não deixa de ser muito curioso e muito interessante que hoje em dia, mesmo a comunidade científica, ela se depara com um grande dilema, com uma grande pergunta. Nós estamos vendo que a pessoa, no momento da sua morte, ou mesmo até depois desse momento da morte, ela tem uma atividade cerebral que vai de encontro exatamente com essas fontes. Mas eles se fazem a pergunta, mas qual o motivo disso? Por quê que a pessoa precisa disso na hora de morrer? Você pode simplesmente responder, ela não precisa, é algo natural que acontece. Mas será que é só isso? Será que as fontes que Moisés transmitiu para a gente oralmente não são a resposta clara de que a pessoa vê porque esses atos estão na sua alma e ela vai ser julgada exatamente baseado nisso? Então, nós aqui aprendemos que tudo o que nós fazemos está gravado. Isso também aparece na Ética dos Pais, onde está escrito lá que saiba que todos os atos que nós estamos fazendo, existem olhos divinos que estão vendo, e todos os atos que nós fazemos são escritos e ficam guardados. Para que exatamente na hora desse julgamento? Veja que essa ativação cerebral, ela não é feita no meio da vida, a qualquer momento, exatamente no momento do julgamento da alma. Então, cada um de nós tem que cuidar para que as nossas roupas estejam realmente sempre brancas, e se eventualmente essa roupa se manchou, a gente tem a capacidade, como Josué, o grande sacerdote, limpou as roupas dele, que estavam imundas e se tornaram brancas, a gente tem a capacidade de fazer esse arrependimento, de voltar para Deus e poder ver um lindo filme da nossa vida.